Fala, galera! Bom dia a todos! Começando mais uma live da Mesh Play. Começando mais uma live aqui. Nos preparativos aqui, tivemos problemas técnicos, perdão, mas já estamos no ar. Já quero dar um bom dia aqui, saudar o nosso amigo Pastor Oséias, nosso convidado mais uma vez aqui. A galera pediu e ele voltou aqui com a gente, ó. Esse tema polêmico, né, Oséias? A gente só te coloca numa fria, né, cara? Caramba! Pois é. Que tema pesado. Como você prefere, Oséias? Que eu faça uma pergunta aqui que fizeram aqui dos internautas? Ou você quer dar sua palavra de introdução? Como vamos fazer? Fala aí com a gente. Bom, primeiro, dar um bom dia a todos. A graça e a paz de Jesus. Amém. A gente está aqui com esse intuito, né, de esclarecer o povo de Deus, aqueles também que têm curiosidade, até porque é um tema que chama muita atenção, principalmente nos dias de hoje. E a minha intenção aqui é falar, trazer alguns textos bíblicos que dizem respeito ao armamento no sentido teológico, não no sentido político. Ótimo. Porque tem se usado muito, muito, muito a Bíblia de maneira política. Essa não é minha intenção. É óbvio que os interesses políticos, as visões políticas, elas podem se chocar, elas podem se igualar ou não com aquilo Sim. que as escrituras dizem. Mas eu não estou aqui para defender linha política, não estou aqui para defender político, ala política, partido político. Eu estou aqui com o intuito de tentar contribuir com aquilo que as escrituras vai trazendo para a gente como princípio, né, sobre o armamento. Eu espero estar podendo cooperar aí e agradeço mais uma vez aí a Mesh Play pela confiança em me convidar novamente aí. Mateus, Amauri, Silão, Silas. Isso aí. Jesus falou, né, de muitas questões políticas, né? Um exemplo, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, enfim, questões sociais, enfim. Oséias, vou te fazer uma pergunta aqui, é do Erivaldo Costa. Erivaldo Costa sempre acompanha a gente aqui. Ele diz assim: eu li no texto na Bíblia que diz que Jesus pediu para os seus discípulos pegarem armas. Ele está citando algum versículo aqui. Jesus pediu para os seus discípulos pegarem armas, pegarem facas, alguma coisa do tipo assim. Que passagem é essa, Oséias? Provavelmente ele deve estar se referindo aí a Lucas 22, verso... Seria até bom a gente ler. Sim, claro. Lucas 22, 36 e 38. Diz assim, ó. Disse-lhe Jesus então, mas agora quem tiver sacola, pegue, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. E aí, para o 38, né? Os discípulos disseram a Jesus: Senhor, temos aqui duas espadas. E Jesus lhe respondeu: é o bastante, é o suficiente. De fato, esse é um texto, né, que é usado por algumas pessoas que vão dizer que Jesus ele não se opõe para que aquilo que seria conhecido depois, né, tardiamente, como cristãos, se armassem. Esse teria sido um ponto. É óbvio que algumas pessoas também, a ala contrária, vão dizer o seguinte: olha, mas quando ele fala basta ali, ele está querendo dizer o seguinte: não é possível, vocês não entenderam, vocês estão armados. Não me parece que seja isso. O texto grego não parece apontar para isso, e a gente precisa lembrar também, a gente pode falar isso depois, mais adiante, que lá no Getsêmani, os discípulos estão armados. Se assim fosse, lá adiante, já era para os discípulos não estarem com a espada. Tanto é que Pedro, né, vai lá cortar a orelha de Malco com uma espada. Então, me parece que o texto de Lucas 22, 36, verso 38, Jesus, de fato, está falando para eles tomarem a espada. E aí a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso aí, Matheus. Sim. Então, essa passagem do que ele fala disso tem a ver com o tema ou não tem nada a ver? É para cumprir uma profecia? Ou não tem nada a ver com essa questão do porte de arma? Tem a ver, sim. Tem a ver. A gente acha que seria bom um pouco a gente retornar um pouco, né?
A gente analisa as escrituras sagradas, a Bíblia, como uma unidade, ela é um todo. Então, eu vou trazer ali alguns textos do Antigo Testamento que alguns podem dizer, mas você está trazendo texto do Antigo Testamento. Calma aí, eu não posso excluir o Antigo Testamento. Nós temos a Bíblia como uma unidade, tanto quanto o Antigo quanto o Novo. O que nós cristãos fazemos é tentar fazer uma análise daqueles princípios que também eles permanecem no Novo Testamento. E o que nos dá a entender que esse princípio, e por isso a espada ali que Pedro parece carregar, o texto nos parece indicar isso, é um princípio da autodefesa. Esse princípio ele nos parece claro e ele aparece lá no Antigo Testamento. É bom lembrar que no Antigo Testamento as nações, se elas não estivessem armadas, elas seriam dominadas. Então, o mundo da época exigia uma nação armada. Isso é muito claro para a gente, né? É óbvio que Jesus não criou uma nação do movimento de Jesus, em que os cristãos lá na frente seriam uma nação armada. Mas vamos retomar aqui o Antigo Testamento, em que a nação, o povo israelita, ele era armado. Ele ia para a guerra e Deus não era contra aquilo. Então, porque o mundo da época assim era um mundo de guerra. Nação que não estava armada, ela seria dominada. Mas nós temos alguns textos interessantes da autodefesa. Por exemplo, eu vou ler aqui Êxodo 22, verso 2. Ó. Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido de morte, mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar sangue. Então, aqui é o princípio da propriedade, né? Alguém invade a sua casa, assim era lá no Antigo Testamento, alguém está invadindo a sua casa à noite. A lei mosaica estava dizendo o seguinte: ele invadiu, você não sabe qual a sua intenção. Se você ferir o ladrão, quem o feriu não será penalizado por isso. Ele, como vai dizer o texto aqui, ele não será culpado de derramar o sangue. Então, esse é um primeiro texto que eu vou trazer aqui do Antigo Testamento, que a legítima defesa, a defesa da sua família, ela é um princípio que a gente também vai ver no Novo Testamento. Eu penso muito nisso. Penso muito nessa questão, né? Porque você tem a arma por questão de defesa pessoal e da sua família, por questão de segurança mesmo. Nós, por exemplo, somos do Rio de Janeiro, vivemos num lugar extremamente perigoso. Então, até pegando um gancho nisso, a pergunta aqui que enviou o Carlos Viana, que ele diz, né? Ele fala o seguinte: ter o porte de arma não vai aumentar ainda mais a violência e vai incitar a violência? As pessoas vão se encontrar a qualquer coisa pequena e vão ter o recurso da arma? Então fica essa questão, a pergunta aqui do nosso internauta, pastor. Ter a arma, isso vai influenciar? A pessoa vai ter arma, ela vai ficar naquela questão, preciso usar isso? Tipo assim, vai incitar a violência, vai ter uma briga no trânsito e vai acabar sobrando em algo, numa morte, enfim. Tá, eu respondo essa daí, só respondendo que eu lembrei aqui que o outro internauta, ele perguntou, né, sobre a questão de ser uma profecia. É verdade que o texto que eu trouxe lá de Lucas 22 é uma profecia, de fato, assim como Jesus, quando ele entra no templo ali, tem todos os cambistas, Jesus vai tomar ali o chamado azorrague, que é um chicote usado para castigo, usado para punição, né? Inclusive, foi o mesmo chicote que foi usado para punir, para ferir Jesus quando ele se entregou de fato ali para ser entregue à morte na cruz para os nossos pecados, é o mesmo chicote. E é engraçado, porque os desarmamentistas, eles fazem charges, fazem caricaturas com Jesus com esse chicote, expulsando alguns pastores aí, que eu não quero entrar no mérito aqui de ser contra ou a favor, mas não quero fazer esse juízo de valor aqui. Só estou dizendo que os desarmamentistas, eles fazem charge com Jesus com esse chicote, expulsando do templo um Silas Malafaia, um R.R. Soares, um apóstolo Valdomiro. Então, eles são contra o desarmamento, mas pegam uma figura de Jesus que usa ali de uma aparente violência, vamos dizer assim, de uma ameaça quase do Zorrag,
para expulsar, como expulsou lá no primeiro século. Sim. Porque ali era a casa dele, a casa do pai dele. E ele expulsou com uma arma, né, que era usada ali no primeiro século, no contexto romano, que, inclusive, como eu já disse, foi usado contra ele. Então, como o Renato falou assim, mas não é uma profecia? Sim, é uma profecia. Mas a gente também não dá para acreditar que Jesus ia, para cumprir a profecia, ia autorizar ou permitir, né? Ia permitir que seus discípulos pecassem. Então, ele ia pecar, pegando a Zorrag, e ele ia permitir que os discípulos falassem, não, quem não tem, compre 2 espadas. E depois, quando está lá no Getsêmani, você vê claramente que eles estão armados, e para cumprir a profecia, Jesus vai permitir que os seus discípulos pequem para isso. Isso aí, a profecia não precisa do pecado para se cumprir. É o contrário. Sim. E o Filho do Homem, Jesus, não tem pecado. Então, a gente tem que ficar muito claro. O Jesus que não tem pecado pegou o Azorrag, o Jesus que não tem pecado falou para eles tomarem espada. Mas sempre eu estou pensando aqui no sentido de legítima defesa. O outro internauta que falou aí, isso não aumenta, né, a violência, tá, nos dias de hoje? Aí a gente já está falando dos dias de hoje, não no texto bíblico. Já é uma outra pergunta. Aí eu não estou nem fazendo uma análise teológica. E eu não quero invadir muito uma área que não é o meu domínio, mas nós temos muitos estudos aí, e aí eu posso trazer algum, que os lugares onde mais estão, onde tem um aglomerado de pessoas que estão armadas, por exemplo, eu moro aqui perto, onde eu moro ali, é muito perto do batalhão da polícia. E ali tem muitos policiais que moram ali. Por que o índice de assalto ali é irrisório? Porque o ladrão sabe que ali tem armamento, né? Sim, essa é uma defesa do porte, né? Dizem que se todo mundo estiver armado, já vai ter aquele medo. O pessoal vai pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa. Porque estudos mostram exatamente o contrário, inclusive, tá? Tem um livro do Bené Barbosa, ele é um grande especialista nisso aí. Aí as pessoas podem procurar. Aí tem vídeos dele, tem livro, alguma coisa assim, desarmamento, mentiram para você, alguma coisa assim é o título do livro dele. E ele traz diversos dados, por exemplo, da Inglaterra, que quando se desarmou, aumentou o índice de violência, foi o contrário. Ele traz estudos recentes, que foram feitos uma pesquisa nas penitenciárias dos Estados Unidos, e perguntaram ali para aqueles que estavam presos, né, e que furtaram, que tentaram alguma coisa, qual eram suas vítimas preferidas. E eles falaram assim, se a gente sabe que alguma pessoa está armada, a gente evita, porque eu não vou querer me arriscar. Então, os estudos mostram o contrário. Os países que se armaram, o índice de violência não aumentou, diminuiu. Aliás, no Brasil, quando foi feita a campanha lá atrás, do desarmamento, foi prometido que nós teríamos um país menos violento. Vê os dados de lá para hoje. O índice de violência aumentou e muito, e muito. Mas foi por arma de fogo. Pois é, ilegal. Mas o que foi prometido é que se você entregasse a arma, o país não sofreria, a violência diminuiria. E não foi isso que a gente viu. A gente teve 68 mil mortes. Acho que teve há 2 anos atrás, se não me engano, ou 3 anos atrás. Então, que promessa é essa? Que dados são esses que, se desarmar a população, a violência vai diminuir? Não foi isso. Isso é fato. Isso não é uma opinião. Isso é um fato. Isso aqui no nosso país, no Brasil. A violência, ela aumentou. Como eu disse, eu estou aqui para falar, né, do campo teológico, mas dizer também, né, que desarmar, se armar vai aumentar a violência. Me parece que os índices aí que a gente tem aí, as estatísticas que a gente tem divulgadas, elas são exatamente o contrário. Show de bola, show de bola. Pastor, a questão do nosso presidente, Bolsonaro, você acha que influencia muito nessa questão? Que há muita apologia por parte dele, enfim? Como você vê a questão do nosso presidente em relação a isso? Olha, eu vejo assim, como eu estava falando lá, o Antigo Testamento, vamos pegar aqui, né, como eu falei, muita gente fala assim, não tem lá o mandamento não matarás? Eu vou chegar lá na questão do presidente. Tem o mandamento não matarás? Só que a Bíblia não para aí, né? O próprio Deus que fala não matarás, ele vai dizer o seguinte, que se
Perdão, se um homem tiver relação sexual com um animal, ele tinha que ser morto. Então, na verdade, os estudiosos ali, a maioria, esmagadora dos estudiosos, vão dizer que a tradução foi mal feita. Não seria não matarás, seria não assassinarás. É no sentido de você homicídio mesmo. Não matar por qualquer motivo, né? Premeditado, a morte dolosa, com intenção. Por isso que a gente, né, seria uma contradição, já que a gente deu textos aqui de invasão da propriedade, como foi isso do 22, a gente tem a questão de Êxodo também 22, 19, que vai dizer que se um homem tivesse uma relação sexual com um animal lá, teria que ser morto. A gente vai ter uma outra questão lá em Deuteronômio 22, que vai dizer o seguinte, que se um homem estiver estuprando, violentando uma mulher, ele é digno de morte. Ora, como é que você vai tirar um homem que está violentando uma mulher, está estuprando uma mulher? Falando para ele, meu amigo, você poderia, por favor, parar de estuprar essa moça? Você poderia, por favor, não é assim, gente. A vida real não é assim. Para impedir uma violência, você tem que, muitas vezes, usar também de uma violência. Muitos países evitam a guerra porque são países armados. Muita gente, eu não vou invadir a Rússia porque é bem armada, não vou invadir os Estados Unidos porque é bem armado. Alguém já disse há muito tempo, né? A única maneira de você parar um homem mal armado é com um homem bom armado, né? Então, o Antigo Testamento ele vai trazer vários princípios da defesa da vida. Por exemplo, uma mulher grávida, isso é o Antigo Testamento também. 2 homens estão lá brigando, esbarraram na mulher, ela perdeu o bebê. Ali era vida por vida. Claro que a gente não tem olho por olho, dente por dente hoje, mas você percebe claramente o princípio da vida. E como falei, né, que é um texto que é de Êxodo 22, 2, é a questão lá de alguém invadir a sua casa, está lá, você teria o direito de se defender. Pô, o que isso tem a ver com a questão do presidente? Eu quero dizer o seguinte, né? Eu também não acho que tem que ser uma pauta cristã de púlpito a gente pregar o armamento da população. Eu estou dizendo cristão. Eu não tenho que ficar tomando a Bíblia para tomá-la e ficar, a partir disso, fazer um discurso pró-armamento ou pró-desarmamento, ou um ou outro. Agora, se questionado, a Bíblia me parece que ela permite que eu me defenda. Não é uma ordenança, é uma questão de consciência, como é o vinho, por exemplo, como é a bebida, por exemplo. É uma questão de consciência. Se você não quer, bem. Se o outro quer, eu, por exemplo, poderia fazer aí um curso aí, mas não tenho. Sim. Então, a questão do presidente, ele é um político. As pessoas que o elegeram, já o elegeram sabendo dessa pauta. Entendi. Então, as pessoas que as pessoas que o elegeram pensavam como ele. As pessoas que não defendem não votaram nele. Isso é uma questão de democracia. É uma questão de democracia. É simples assim. Eu penso dessa maneira. Agora, no sentido cristão, não acho que eu tenho que ficar fazendo disso, sabe, o meu discurso que tem que ser arma, ou desarmamento. Levantar a bandeira, né? Martin Luther King, Matheus. Sim. E Martin Luther King, né, foi um pacifista. Não, ele não foi um pacifista, ele foi um pacificador. Nós somos pacificadores, como a Bíblia manda que a gente fala. Agora, nós não somos pacifistas cegos. Mas Martin Luther King, ele entrou com pedido para ter o porte de armas, só que foi negado. Mas tem muita gente que deve gostar muito dele, admirar ele e deve saber disso, né? Ele entrou com pedido para ter o porte de armas. Vocês podem pesquisar aí. Só que ele não conseguiu ter, mas ele entrou com pedido para ter. Sim. Eu quero ler aqui uma... É interessante essa questão, né? Porque eu vejo sempre que a guerra em favor da paz é sempre bem-vinda. Quando é uma guerra a favor da paz, para que haja paz, ela é bem-vinda. Tem uma pergunta aqui, um comentário aqui, bem crítico aqui, legal pra gente estar lendo aqui, que é do Diego Barbosa. Ele diz assim: estão colocando a lei dos homens acima do evangelho. Nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6. Devemos amar nossos inimigos e orar para quem nos
persegue. Jesus disse para Pedro que quem fere com espada, pela espada será ferido. Daqui a pouco tem crente matando crente a bala por desentendimento. Deixa eu ler o restante aqui é o fim mesmo, sem dúvidas. Bem-aventurados os pacíficos, pois verão a Deus. Verão a Deus. Quer dizer, ele já tá... Sim. Esse contexto aí é de perseguição religiosa. Não é a questão da legítima defesa da sua casa. A gente tem que analisar os contextos. De fato, Jesus vai dizer... seria Mateus 5,43, por exemplo, eu vou ler, né? Foi o que ele citou aí. Jesus diria ali, ame o seu próximo e odeie, ou visto que foi dito, né? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aquele que os persegue. Como eu disse, isso é uma verdade, mas o contexto ali, nesse texto de Mateus 5, é perseguição à fé, não uma legitimidade para não reagir. A gente precisa lembrar, gente, que a minha família também é meu próximo. A nossa família também é o nosso próximo. O Antigo Testamento falava assim, que nesse sentido de alguém, eu estou falando de invasão, por exemplo, da sua propriedade, como eu citei lá no Antigo Testamento, a lei mosaica também deixava claro que se no dia o ladrão fosse encontrado com aquele bem, você não poderia tirar o bem daquele ladrão. Porque ali porque o bem não é maior que a vida do padrão, vamos dizer assim. Agora, à noite, esse era o contexto lá do Antigo Testamento, à noite, quando você não sabe o que está acontecendo, né? E quando a gente ouve um barulho na nossa casa, a gente pega um pedaço de pau, alguma coisa para a gente se proteger, que a gente não sabe o que é, isso é uma coisa do instinto humano, como eu falei, amar o próximo também é amar a sua família. A gente não pode ser aqui, acreditar que alguém vai invadir a sua casa, e você vai permitir que alguém faça uma violência contra a sua mulher, que alguém violente, estupre a sua filha na sua frente, a sua família, e você não vai fazer nada. Claro que, em contexto de perseguição ao cristianismo, a sua fé, o contexto é outro. Se alguém vai a ti pela sua fé, eu concordo que você tem que se entregar. Agora, lembre-se que muitas vezes Jesus fugiu para não ser pego, porque não era chegado o tempo dele. O próprio Paulo, quando estava pregando, que queriam pegar Paulo lá, os irmãos lá pegaram Paulo e colocaram no cesto lá para ele fugir. Então, não é sempre se entregar, assim, vamos entregar, porque eu sou cristão. Não é assim, sabe? Quando a Bíblia vai falar lá de dar outra face, é no sentido de humilhação. Não é dar outra face se você tomou um tiro na perna, você vai lá e agora atira na barriga, agora atira no ombro. Não é isso que é dar outra face, gente. Isso aí, meu desculpa, é tolice. Vem alguém, atira na sua perna, eu vou dar outra face, agora atira aqui nas minhas costas, atira aqui na minha barriga. Não vai atirar na minha mulher, não vai atirar na minha filha. Gente, pelo amor de Deus. Né? Dar outra face, alguém poderia acreditar que é isso? Não é isso. Lembrando, amar o próximo também é minha família. É óbvio que a gente tem que amar, sim, aquela pessoa que entra na nossa casa com má intenção. Só que o bem maior é a vida, inclusive da minha família. Então, assim, eu estou muito tranquilo. Eu sei que tem gente que vai se posicionar contra. Isso não vai mudar. E tem gente que é a favor. Agora, eu encontro diversas passagens em que, por exemplo, como eu falei, de Jesus que falou lá para os discípulos, quem tem uma espada com duas, no Getsêmani, que quando Pedro, inclusive, pega a espada lá e corta a orelha de mal, que Pedro repreende, sim, esse ataque dele, mas Jesus não manda que Pedro entregue a espada, manda que ele embainhe a espada. Eu acho até que Pedro, com o tempo, ele entendeu que não poderia ser aí. E eu estou sempre aqui tentando trazer o contexto, por exemplo, da invasão à propriedade, de você defender a sua família, de que o texto bíblico ele te dá essa permissão de você defender a sua casa, de você defender a sua família. É como eu estou dizendo,
Amar os vossos inimigos, ok, é uma verdade bíblica. Amar o próximo, ok, também é uma verdade bíblica. Então você tem duas coisas aí: amar os seus inimigos e amar o seu próximo. Só que esses inimigos aí é no contexto de perseguição à fé. Não o ladrão que vai invadir minha casa lá, que eu não sei o porquê. Interessante. Como o contexto aqui da live é a posse de armas ali, eu tenho legitimidade, se a lei do país me permite, na minha casa para defender minha família, porque a minha família também é meu próximo. Entendi. Muito bem observado. Ó, uma outra pergunta aqui, ó, do Jailton Messias. Ele diz assim, será que Estevão, acho que é Estevão que ele diz, será que Estevão seria apedrejado se pudesse portar uma arma? A pergunta. Ou será que ele mataria todo mundo em legítima defesa? E os mártires? Será que João Batista seria decapitado, ou Paulo, ou agiriam em legítima defesa? E Pedro diante de Jesus quando vieram prender? Só sempre tá batendo em cima desse texto, né? Jesus, quando ensinava que se alguém visse ele roubar a túnica, que ele desse também a capa. Sei lá, o mundo de hoje está meio contrário aos princípios de Jesus, não acham? Uma pergunta engraçada. Como eu disse, a pessoa fala que o princípio de Jesus não é se armar. Repito, Jesus falou para os discípulos comprar espadas em Lucas 22. No Getsemane permitiu eles estarem armados. Então, o princípio de Jesus é esse. Jesus foi contra o desarmamento. De onde estão tirando isso? De que texto bíblico? O contexto dos mártires, o contexto de Estevão, é perseguição religiosa. É diferente. O que eu estou dizendo é a legítima defesa num contexto em que não há perseguição à sua fé. É nesse contexto que eu estou dizendo. Nós temos aí cenas, por exemplo, há pouco tempo, que o Estado Islâmico aí pegou os cristãos coptas. Pegaram eles e eles mesmos colocaram a mão para trás e os mataram. Ali é um contexto de perseguição à fé em Jesus. É um contexto completamente diferente. Ninguém está invadindo a sua casa porque você tem uma fé em Jesus. Se a gente não separar os contextos, colocar tudo num pote só, a gente se enrola. E aí ficar repetindo. Porque as pessoas que falam que Jesus mandou amar os inimigos, elas também têm que responder, elas precisam responder que amar o próximo é também a sua família. Elas têm que responder a isso. Elas têm que responder o contexto. Eu vou dar outra coisa aqui, ó. Tem um outro texto aqui, ó. Lucas 11, olha aqui, ó, Lucas 11, que é uma ação que a gente chama de ação parabólica. Lucas 11, 21 e 22, ó. Quando o homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas, chegando outro mais forte do que ele, e vencendo, tira-lhe todas as armas e confia e reparte os bens que o tomou. Em um momento, Jesus está falando aqui sobre desarmar coisa, ele não se posiciona. Ele traz um contexto da realidade. Pastor, você não tem uma ordenança de Jesus falando desarme-se, arme-se. O que a gente percebe é Jesus permitindo, em algumas situações, eles estarem com armas. Olha, o que eu entendo é que a gente tem também uma visão hoje, pelo nosso país, por onde a gente vive, muito ruim da política. A nossa visão de política ela é muito ruim. Por isso, por ser um ambiente completamente corrupto, por ser um ambiente de interesses pessoais, de ser um lugar onde usam a política principalmente para oprimir o pobre, muitos têm se posicionado de um cristão estar na política. Eu não vejo a Bíblia ela tendo uma ordem expressa para que um cristão não fosse político. Talvez, se a gente estivesse em outro país, como Suíça, como Noruega, onde a figura do político é um outro contexto, é um homem público, de fato, um homem do povo, a gente não teria esse debate, né? Agora, uma coisa não pode ser pecado aqui e lá não ser pecado. Pecado em qualquer tempo da história, em qualquer lugar.
Eu acho que é mais o ambiente que promove isso para a gente. Eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade, aí sim, de entender um pastor, não estou dizendo um cristão, um cidadão. O cristão é um cidadão, alguém que paga os seus impostos, ele é um cidadão. Então, ele vai ter funções públicas, ele pode ser um juiz, ele pode ser um soldado, ele tem as suas. Ele exerce a sua cidadania. Ele paga os seus impostos e ele vai exercer algum tipo de cidadania. Agora, eu tenho muita dificuldade, sim, na figura de um pastor se candidatar a um cargo político, porque um pastor ele foi chamado para cuidar ali de uma igreja local, de um rebanho. Ele não foi chamado, Deus não o chamou para levá-lo para a política. Eu entendo que outros façam isso. O pastor ele tem que ter tempo para se dedicar à sua igreja, às suas ovelhas, visitá-las, preparar sermão, gasta muito tempo, preparar estudo bíblico, se dedicar à oração, se dedicar à sua família. Então, seria muito complicado, creio eu, para o pastor, inclusive, conseguir se dedicar à sua família nesse contexto. Um cristão, alguém que não é pastor, eu não vejo problema. É como alguém que vai exercer uma outra profissão. Mas, ainda repito, o nosso contexto no Brasil é de um sistema político completamente fétido, né? Uma poluição tão grande, né? De homens tão poluídos, tóxicos, que a gente vê lá figuras cristãs, de fato, a gente se assusta. Mas a gente pegar um texto bíblico para ser contra ou a favor, não. A gente pode lembrar, por exemplo, aí, né, de algumas figuras que exerceram cargo político, como José, que os irmãos lá, né, o venderam e depois ele chegou a ser lá uma grande autoridade no Egito. Ele exerceu um cargo político, inclusive foi uma bênção. Ele foi uma bênção para a sua família e para o próprio Egito em si. A gente vai ver a figura de Neemias e outros. De fato, né, se alguém é pastor, como você falou aí, né, e quer ir lá para a política, ele teria que, vamos dizer assim, renunciar ao cargo de pastor. Agora, é aquilo que também o próprio Jesus, a gente falou muito hoje de Jesus, né? Aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Então, não consigo também alguém que é pastor e deixa de ser pastor. Ou você é pastor, e se você deixou de ser pastor, você nunca foi pastor, então. Alguma coisa deu de errado no processo aí. Alguma coisa deu de errado. Pode ser você que não está entendendo no momento, será que Deus me chamou? Se Deus te chamou, ele vai sustentar o teu ministério até o fim. Isso aí é fato. Então, tenho muita dificuldade de ver uma figura de pastor na política. O pastor não foi chamado para isso. Aliás, o Hernandes Dias Lopes diz muito isso. Ele fala isso, eu gosto muito quando ele fala isso. Você quer algo mais nobre do que ser um pastor no sentido bíblico? Por que você vai se rebaixar? Acho que era o Billy Graham também que falava isso. Eu vou me rebaixar, acho que foi isso. Sugerir ao Billy Graham ser presidente da República. Ele falou, vou me rebaixar, assim contam, né? Eu me rebaixaria a presidente da República. Deus me colocou como pastor, entendeu? Entendi. Então, eu entendo que cristãos podem entrar na política, podem fazer um bom serviço, mas a figura do pastor, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de entender. Né? Entendi. Eu estava ouvindo também a questão do porte de arma, né, que o Matheus levantou ali, e a sua resposta, né, ficou muito claro, né, não é uma questão de, vamos dizer assim, de posicionamento cristão, né, é um posicionamento ideológico e político, né, porque a Bíblia ela não proíbe e ela não cria nenhuma negativa para um cristão ou um cidadão ter sua arma, né. Na verdade, o mundo sempre foi feito de pessoas armadas, né? Quando não estão armadas com uma arma de fogo ou com uma arma branca, elas estão armadas com a palavra. Porque a palavra das pessoas também é uma grande arma, né? Muitas das vezes há conflitos, há algum tipo de guerra, né?
direcionado pela arma da palavra, né? Eu acho que a palavra, ela é uma arma, muitas das vezes, muito mais abrangente do que uma simples arma material, né? Porque a arma material, ela tem a sua limitação de ataque, né? Vamos dizer assim, você não consegue atacar o mundo todo, nem com uma arma nuclear, muitas das vezes, né? Mas a palavra, ela consegue, através hoje da comunicação, né, da internet, chegar a muita gente e mobilizar as pessoas, né, a cometerem algum ato. E esse ato pode ser um ato ruim, como pode ser um ato bom. Então a palavra, ela é uma arma, né? A palavra de Deus é uma espada, né? Na Bíblia, né? Não é colocada uma espada, né? Então, não deixa de ser uma arma. Agora, a arma, ela tem que ser usada sempre para o bem, né? É isso que eu acho que a Bíblia, ela determina, que você use a sua arma, a arma que você tem, mas para o bem, né? O pessoal costuma dizer, né, que você se armar, sairia aí um dando tiro no outro. Não é isso que acontece. Nos países onde foi permitido, né, aos seus cidadãos terem a arma. Não foi isso que aconteceu. Ninguém saiu atirando aí no mundo, né? A gente não pode pegar um caso isolado e interpretá-lo no tudo. A gente tem que avaliar no geral. Seria a mesma coisa de você proibir as pessoas de terem faca em casa. Também se matam com faca. As pessoas usam qualquer instrumento para maldade. Infelizmente, fazem isso. Eu só estou querendo dizer que embora não tenha arma, eu não entendo, sabe? Não consigo entender. E para mim isso está muito claro, tá? Para mim está muito claro. Não é uma dúvida minha, tá? Eu entendo os que são contrários, mas isso faz parte. Então, para mim isso é uma certeza de que, como eu citei aí Lucas 22, João 2, Jesus lá com o azorrague, que é o chicote. Ora, como assim, né? Então, Jesus teria permitido, inclusive incentivado, já que se armar seria um pecado, Jesus tomou de algo que é pecaminoso para expulsar os cambistas do templo. Ele permitiu aos seus apóstolos e não os repreendeu dizendo que aquilo era um pecado. Então, são interpretações que a gente olha no contexto bíblico que você vê que Jesus, ao pegar um azorrague, nós cremos Jesus como Deus. Para cristão, isso é ponto pacífico. Sim, sim. Então, ele pegaria uma arma, o azorrague era uma arma, como eu disse aqui anteriormente, né? Foi a arma que os romanos pegaram para castigá-lo antes de ele ser levado à cruz, e ele pegou aquilo para chicotear lá, vai se dizer que foi as mesmas, claro que o texto não está dizendo que ele deu aquele chicote nas pessoas, mas ele usou aquilo para ameaçar, para expulsar as pessoas. Ninguém consegue imaginar um Jesus calmo ali naquele momento. Um Jesus, sabe, vamos dizer assim, vamos tentar usar um eufemismo aqui, um Jesus bravo ali, um Jesus, sabe, inconformado por aquilo que estavam fazendo na casa dele, que é a casa do pai dele. Então, é a família dele, a casa do pai dele. Então, se a gente diz que se armar é um pecado, Jesus teria pecado. E Pedro fala muito bem isso na sua carta, Hebreus fala isso, Paulo fala isso, todo o Novo Testamento deixa muito claro que ele é Deus, e ele nunca pecou. Embora sendo homem, nunca pecou. Seria um problema muito sério, as pessoas teriam que tentar, ou teriam que responder, na verdade, por que Jesus pegou o azorrague lá? Por que ele permitiu aos seus discípulos, né, quem não tem, como a gente leu lá em Lucas 22, que a gente leu, quando ele diz, eu vou ler novamente, tá? Quando ele vai dizer aqui, ó, agora quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Jesus manda eles comprarem uma espada. Vamos falar, isso aí é no sentido figurado. No sentido figurado. Então, a bolsa de viagem também seria no sentido figurado, a sacola também seria no sentido figurado. E o contexto aqui não indica isso, sabe? Numa missão, de uma viagem, você sacola e bolsa no sentido figurado, no sentido literal. É uma bolsa, é uma sacola
E é uma espada. E quando eles mostram para Jesus, ó, temos aqui 2 espadas. Ele fala, é o suficiente. Então, Jesus não tratou aquilo, aliás, Jesus não tratou aquilo como algo que seria se armar um pecado. Porque se você diz que um cristão que tem uma arma na sua casa, ele peca, então aqui Jesus estaria incentivando ao pecado. Jesus estaria permitindo o pecado. Isso é uma dificuldade que eu tenho muito grande de entender que aqui seria um pecado. Na verdade, eu entendo que quem permitiu ou quem iniciou o uso da arma foi o pecado de Adão e Eva, né? Antes nós não precisávamos de nada disso, de arma, né? De segurança, de trabalhar. Sim, trabalhava, mas não com o suor do seu rosto. Então tudo se iniciou ali, né? Então a culpa seria nossa inicialmente, né? E a gente tem que entender que muitas das vezes muitas das vezes não, toda a vida de Jesus é um exemplo. Então aquilo que ocorreu lá no templo, do Jesus afugentar, né, o pessoal, essa questão também das espadas, são acontecimentos que servem de exemplos para a nossa vida. E muitas das vezes, eu não sei se o pastor Zé já notou isso, a gente costuma botar nossos intentos e nossos sentimentos, nossos posicionamentos como que fossem de Deus. E a gente fica buscando dentro da Bíblia, né, um versículo para que reforce aquilo que a gente acredita, e não nos colocamos com o coração aberto, né, para ler e interpretar o que está ali, né? Então a gente não pode usar a vida de Jesus aqui na Terra, a Bíblia necessariamente para reforçar o que a gente acredita, e sim passar a acreditar no que está lá, né? Esse é um ponto importante, né? Porque as pessoas, quando citam alguns versículos, né, eles não procuram ver o contexto, não procuram ver o objetivo daquele versículo, e isso é disseminado para as outras pessoas que também não têm o conhecimento, né? E aí a gente acaba pecando por falta de conhecimento bíblico, que a Bíblia condena, que seria um pecado, né? Você tomar uma decisão sem o conhecimento bíblico seria um pecado também, né? Então é importante que a gente, se não conhece, busque pessoas que são estudiosas e criemos o nosso discernimento para os assuntos, né? Há pacifistas tão rígidos, tão pacifistas, que eles são a favor do desarmamento total, inclusive de uma nação. Isso seria um absurdo. Isso seria um absurdo. Não dá para a gente querer viver aqui na Terra uma realidade do céu. Isso é um Isso ponto. aí é quando Jesus vir. Como é que alguém invade a sua casa, Silas? Você vai defender a sua família e alguém pode dizer que você não está exercendo um ato de amor para a sua família. Você, como homem, defendendo a sua mulher, a sua esposa, as suas filhas, que você tem 2 filhas. É uma obrigação. Como é que alguém entra na sua casa e alguém pode dizer que você ali, ao se defender, isso não é um ato de amor, isso não é um ato de cristão? Eu não consigo, entender isso. E como a gente já citou aqui lá de Êxodo 22, para mim esse princípio ele permanece. O ladrão entrou na tua casa à noite, você não sabe o que infelizmente, a gente vai ter que fazer isso. Infelizmente para a nossa família e infelizmente para ele. Muitas vezes, como a gente também já comentou aqui, evita-se a guerra simplesmente pelo armamento, como eu disse, como nação, né? Claro que se a Rússia não fosse altamente armada, aconteceria o que aconteceu. Se os Estados Unidos não fossem armados, invadiriam muito mais fácil. São países armados. Olha, em 1918, os bolcheviques, eles fizeram confisco de armas. E o que aconteceu? A população foi uma morte, né? Foi um genocídio. Então,
esse discurso de que a gente também tem que estar muito atento à fala do político, à fala dessas autoridades. Hitler fez o mesmo discurso e a gente viu o que aconteceu. Então, a gente tem o exemplo de Hitler na Segunda Guerra Mundial, a gente tem o exemplo de Milkovic, a gente tem diversos exemplos históricos de líderes que desarmaram a sua população, como na Venezuela, instalaram ditadura, dizendo que a nação você estaria muito mais protegido se as armas ficassem com o Estado. Com você, não. Com o Estado. O Estado pode ter, você não. É aquilo, a gente vê muitos aí, pessoas que são contra o desarmamento, alguns políticos que defendem essa pauta, que estão ali armados. Estão tem ali seguranças, né, particulares, seguranças armadas. Tem segurança particular, não anda sozinho. A questão São vários contextos que se a gente não entender, sabe, a gente se perde, como eu disse. O ponto principal que eu quero trazer aqui é que não vejo como pecado se você quiser ter uma arma, isso vai levar um tempo, você vai passar por testes, você vai passar por teste de tiro antes, testes psicológicos, são vários requisitos que você tem que preencher para adquirir uma arma. São vários requisitos. E não pode ser... quando é que você deu legalidade ao Estado para dizer que você pode ter ou não uma arma? Quem foi que falou para o Estado que você pode ter ou não uma arma? É verdade. Sabe? Você não deu legalidade ao Estado para isso. Isso é um direito seu. Eu não posso interferir nesse direito pessoal da sua casa ali. Não posso interferir nisso. Isso é um direito seu. E, como disse, não vejo como um ato pecaminoso você defender a sua família, as suas filhas, a sua esposa, a sua vida. A questão vamos dizer assim, das nações, né, é a busca pelo equilíbrio, né? Se todos forem super, tem até um filme que fala isso, né? Se todos forem super, ninguém é super, né? Então, o equilíbrio, ele ocorre, né? O equilíbrio, ele ocorre. E a questão, vamos dizer assim, de ter ou não a arma, isso é uma questão pessoal, a Bíblia não influencia negativa nem positivamente, pelo que eu vi aí, né? Mas é uma questão muito pessoal, né? E aí tem a ver também com que você tem habilidade ou não. Tem muita gente que não tem habilidade para isso, não tem estômago, então é uma questão Exatamente. pessoal, né? Questão pessoal, mas de fato a Bíblia ela não orienta nem sim nem não, deixa em aberto, né, para que as pessoas possam decidir. Isso é legal. Que se eu tivesse uma filha, Silas, eu não tenho uma filha, mas se eu tivesse uma filha, soubesse que você defendeu a minha filha de um estupro, olha, eu não te condenaria. Sim. Você como cristão, como assim você defendeu, você usou de violência contra o estuprador? Pelo contrário, eu te agradeceria. Sim. Então, o pacifista que diz que a gente não pode usar de violência, muitas vezes a gente tem que interromper uma violência com uma outra violência. Sim. Vou repetir, muitas equilibrar, vezes... Equilibrar, né? Isso. Muitas vezes, isso faz parte do cotidiano humano. Você tem que interromper uma violência com uma outra. Então, como eu disse, se uma mulher está sendo estuprada, eu vou defendê-la, vou procurar meios de defendê-la. Não, sou cristão, não posso fazer nada. Deixa eu procurar uma ajuda. Até lá já foi. Sabe? Como eu te falei, se eu tivesse uma filha, eu não te condenaria como cristão por ter interrompido, por ter impedido esse ato. Você deu uma gravata, você deu uma banda, você deu um soco, você deu um mata-leão, para interromper esse ato só com violência. Só com violência. Se você chegar lá mostrando a Bíblia para ele, ele não vai. Até porque eu não vejo esses pacifistas dizendo que não pode usar de violência, nenhum deles nessa situação fazendo uma oração aos céus, e aí o Espírito Santo chegou lá e interrompeu a violência. A gente tem que lidar com o cotidiano humano. A gente tem que lidar com a maldade humana. A maldade humana, ela não vai acabar. Ela vai estar. Basta cada dia o seu mal. Isso faz parte. Cada dia, todo dia tem o seu mal. Por exemplo, como eu estou citando aqui, no estupro, essa situação
de que eu não posso condenar alguém que usou de violência para alguém que está tentando violentar uma filha sua. Ou até mesmo você, de alguém que você chega na sua casa, é surpreendido com alguém que invadiu a sua casa e está lá em cima da sua filha, quase fazendo esse ato. Eu vou condenar você, vou defender a sua filha? Não, você está exercendo um amor ao próximo, um amor à sua filha. Bom, pelo menos esse eu não entendi. A arma ela veio para o equilíbrio, né? Para tornar equilíbrio. Lá no tempo medieval, ou até, vamos dizer assim, um momento mais longínquo aí da vida dos humanos, né? Não existia a arma, a pessoa que era mais forte fazia o que queria com a outra, né? Então o corpo era a arma, né? Então quando vem uma arma de fogo, né, ela vem equilibrar essa questão para que você que tem um corpo menos avantajado, você possa se defender. A verdade é essa, né? Então, eu creio que Deus tenha permitido até isso, né? Permitiu, porque nós temos hoje tecnologia, temos outros aparelhamentos, né? E a arma também, né? Então, é permissão de Deus. Deus, com toda a sua onisciência, né? Ele permitiu. Então, nós temos que, vamos dizer assim, né? Ter só consciência de usar ou não. Isso é verdade. A gente acho que explorou bastante aí. Eu queria deixar pro pastor Osés colocar suas considerações, né? E para os nossos ouvintes, né? Fiquem sabendo que a gente sempre vai estar trazendo aí uma live com um assunto polêmico, né? Mas que com certeza vai trazer conteúdo, né, para os nossos corações, para a nossa mente, para que a gente possa cada vez mais estar na presença de Deus, tendo o discernimento de fazer o bem, de fazer o que é melhor, que é a vontade de Deus. Nunca a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Pastor Zé, está aí a sua palavra de considerações finais, tá? Eu agradeço o convite mais uma vez, a banda Masplay. É um prazer enorme ouvir vocês. Sempre as novidades aí das músicas vocês me mandam, eu ouço, curto demais. Vocês sabem que sou fãzaço de verdade, vocês sabem disso. E não é de hoje, de muito tempo. Sou fã da música de vocês, uma música de muito boa qualidade, todos vocês, a Mauri, você, Mateuzinho aí. Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade, dizer que respeito os nossos irmãos, aqueles que são contrários àquilo que eu trouxe aqui, mas eu estou muito convicto das posições bíblicas que trouxe aqui. Para mim, eu não tenho nenhuma crise contra aquilo que defendi aqui de maneira bíblica, como eu disse aqui. E, enfim, isso faz parte da democracia e faz parte também até da democracia dentro da hermenêutica bíblica. Vão ter aqueles que vão ser contrários, vão ter aqueles que vão ser a favor. Isso tudo acaba fazendo parte também. Entendi. A gente vem aqui também agradecer ao irmão, né? Porque não é a primeira live que a gente faz. A gente, na verdade, fez um outro vídeo, né? Falando sobre um outro assunto, mais voltado para a área musical. E os nossos ouvintes, né? As pessoas gostaram muito do conteúdo. Então, a gente só tem que agradecer a sua presença aqui, por estar dividindo um pouco do seu conhecimento com a gente, né? E não vai ser o último, vamos ter outros aí com a presença do irmão. Assim seja, amém. Convidaremos, tá? Porque além de um amigo muito próximo, né, de cada um de nós aqui, da banda Masplay,